falar Opa, de tudo bom? Tom Coronel. Nice to see you here, my friend. É. Tudo bem, Ah, Tom Regi? Coronel. Opa. Ah, meu. E aí, tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo graças a Deus. Pronto para Que, falar que de confusão, hein, meu amigo? Que confusão. e que Barbaridade. e não é aquela confusão que a gente resolve de qualquer jeito, não. Era de madrugada, Não, minha gente. Não é de madrugada é mais difícil resolver a parada do sucesso. raciocinar e tal. É, eu Você acho sabe, que. Diga lá, por favor. não, você tinha ideia, essa regra de pontuação diferenciada, né, para até 25%, entre 25 e 50, de 50 a 75 e de 75 em diante, que foi feito depois aquela bobagem que eles fizeram na Bélgica ano passado. Essa regra dizia que em qualquer caso de corrida que não termine, no entendimento de todo mundo, de pilotos, de equipes, de jornalistas, todo mundo, de qualquer corrida que tivesse essas confusões todas, interrompe, volta, interrompe, volta. Aí a alegação final agora é que na regra tinha, e parece que tem mesmo, é, só que mal redigido, dava diferentes interpretações, que aquilo só valeria, aquilo não valeria para uma corrida que terminou com a bandeira quadriculada. Então, uma bandeira quadriculada é pontos normais. Cara, não dá para entender isso, porque se fosse na regra antiga, não seria pontos normais. Então, independentemente do resultado, do título super merecido e tudo, ficamos nós, jornalistas do mundo inteiro, vendidos. É, eu também, ó, o Grum tá falando aqui. Eu também procurei saber em todos as inglesas, a italiana, todas elas estavam com a teoria de que os pontos não seriam contados, porque totalmente, porque realmente, né, a prova ela não teve a sua majestade de ir do começo ao fim, principalmente por essa regra das 5 horas de uso. Então nós estamos dentro de uma regra que vai acabar de qualquer forma. Então é uma situação que deixa a gente perguntando, porque essa regra faz com que a prova possa ser que tenha que largar de qualquer forma numa situação perigosa, né? Então, como você mesmo falou durante a transmissão, nunca houve numa Fórmula 1 uma corrida de segunda-feira, mas é de se pensar, porque é mais barato do que ter que soltar todo mundo, porque, o Regi, é muito importante o nosso público que é fiel, que gosta. Gente, um carro de Fórmula 1 com aquele spray, né? A gente viu o Gasly saindo do carro reclamando pra caramba. Aquilo ele remete à memória do amigo que ele perdeu na mesma pista, que a pista é recapeada, ela tem melhoras de zebras, de tudo isso, mas ela é estreita. Ela é quase estreita como Mônaco. A gente tem uma impressão de que é um fenômeno, né? Porque é um fenômeno o traçado. O traçado de Suzuka é o melhor que tem, mas é uma pista muito perigosa. Então, quando você joga mais perigo dentro do que é perigoso, não é fácil. Então, a gente viu ali a visibilidade estava terrível naquele momento inicial. E depois ela deu aquela dissipada, né? A gente vai falar muito ainda de É. pneu, de uma série de coisas, mas tem, com certeza, para um cara que vocês sabem que gosta de chuva, não é legal quando você não vê. Quando você não vê, você sabe quando você entra com o avião no meio daquela nuvem e balança pra caramba, você fala, pelo amor de Deus, aparece um pedacinho para ver que Um é buraquinho assim, aí para ver. é assim. Na chuva é exatamente assim. E você deve ter visto hoje ou ontem mesmo a imagem do Gasly, aquela que ele reclamou tanto, assim, coberto por tudo aquilo, ele passa a mais ou menos meio metro do trator na contramão, né? Sim. Agora, seguinte, tem que entrar o trator? Tem. O erro foi dos dois lados. A equipe do Gasly podia ter
dito para ele antes, ó, a bandeira vermelha, então dito para ele antes, porque ele só viu a bandeira vermelha quando ele já tinha passado esse ponto do perigo e também na luz do carro dele acendeu só quando ele tinha passado. E É, ele, por que ele estava mais rápido que os outros? Porque ele teve aquela parada do boxe, a bandeira até então na cabeça dele era a bandeira amarela, né? sim. Não, aliás, nem bandeira amarela, ele foi para alcançar todo mundo para dar a relargada. Ele estava É. bem atrasado do grupo. Então, olha o perigo, Aparentemente, cara, olha o mas perigo. aparentemente, deixa eu só mandar um abraço pro Dudu que tá vendo. Ô, Dudu, aqui, ó, seu capacete está do lado de um cara que foi muito importante para mim, só para mostrar que você é mais importante ainda, meu filho. Então, tamo junto. E pato na sinuca é o seu passado, porque eu emboquei a branca sem querer. Finalizei o papo. Mas a realidade, Regi, é que existiu assim, era um pedido muito, muito forte de que os japoneses não tivessem nenhuma ansiedade. Isso foi pedido de antemão por amigo meu que fala assim, gente, aconteceu, esperem o comunicado. Você mesmo falou com o Felipe e com o Serginho sobre muitos anos atrás em Spa, onde o pessoal não falava a língua, né? E eu mesmo já passei por muitas coisas dessa, de sair do carro e o cara, como allez-vous, Rubens, como você vai, e não sei o que, eu falo, amigo, não, tô vendo o passarinho ainda depois da pancada, fala comigo na língua inglesa, pelo amor de Deus. Uhum. Mas o que acontece? O japonês, ele tem um hábito de agir, né? E aquele trator no Jules Bianchi foi mais ou menos isso aí, de uma situação que foi maltratada. Essa vez, o cara deixou entrar, mas ele não contou que tinha um cara em Aí, bandeira amarela. Quando o cara anda em bandeira amarela, você tem um pré-requisito de diminuir uns 3 segundos. Mas isso não faz de você assim, isento de uma pancada. Então, é isso aí que foi perigoso, entendeu? Porque o cara vinha mandando sapato para chegar próximo e a visibilidade era é, terrível. do que você tem que falar de pneu, eu vou te perguntar o seguinte: o Verstappen falou hoje que os pneus de chuva intensa, os azuis, pelo fato deles expulsarem 85%, 85 litros de água por minuto, por segundo, acho que por minuto, claro. O spray está muito grande e que então teria que haver alguma modificação nesse tipo de pneu que ninguém gosta de usar, por isso que todo mundo está usando o intermediário. É, Aí, por outro lado, o Mário Isola, da Pirelli, disse para a Mariana Becker ontem, na pista, falou assim, não adianta, eu quero que eles testem pneus de chuva, mas eles não querem perder tempo testando pneu de chuva. Né? Eles querem testar o intermediário. Então fica nesse impasse aí de quem é a culpa. Né? não, é uma situação nova, né, que o cara coloca isso. Certamente a FIA deve obrigar mais pilotos a testarem os pneus. O que acontece, minha gente? Quando você coloca o pneu de chuva, ele tem uma carne. Vamos pensar, porque é assim, desse modo que a gente fala no automobilismo mesmo. A carne dele, ele tem um pedaço de bife, mas assim, de quase 2 centímetros a mais que o pneu slick. E a gente diminui para às vezes até um pouco menos, o intermediário. Então, se o teu problema for muita água, que é aquaplana, o que é aquaplanar? Você está vindo assim, que a água entra por baixo, não passa nos canudos do pneu, o carro, a água entra por baixo e ela levanta. E aí o carro aquaplana, né? E quando não acontece isso, ou acontece um pouco menos, o pneu intermediário sempre vai ser melhor, porque o intermediário é aquele que tem o riozinho dele lá, mas ele é fundamentalmente mais mole do que o pneu slick, sendo que o pneu de chuva é mais mole ainda, mas por isso também acaba mais rápido. Mas ele é mais mole, mas ele é bem mais baixo. Então a água só pum, 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 passa e você tem
um acerto mais parecido com o de seco. E é daí que ninguém quer testar mais nada. Não, é duro, né? Porque quando está chovendo muito em treino, Regi, ninguém quer sair. Quem que vai querer se colocar à disposição para bater um carro, para saber se aquaplana, se não aquaplana, entendeu? É muito mais para os moleques ali que foram andar de Fórmula 1 e que não tinham o que fazer, o choveu de qualquer jeito, o cara falou, vai lá, solta que é importante andar de qualquer jeito. Então, é isso, entendeu? O que mais? Um detalhe bem bacana que eu estava marcando aqui agora. Bom, primeiro, a transmissão também de TV foi muito ruim. E não é normal isso, né? Os cortes muito bons e tudo, mas a transmissão, assim, da chegada, por exemplo, o Sérgio Maurício falou, pelo amor de Deus, mostre o Verstappen chegando, porque vocês estão mostrando só aqui a briga do Leclerc e o Pérez. E o Sérgio espertamente estava olhando na página do aplicativo que mostra as bolinhas. Então ele está vendo o Verstappen chegar perto da última curva e ele falou, pelo amor de Deus, mostrem, senão eu não vou mostrar a bandeirada. Já pensou se perder a bandeirada do campeonato? Né? Bom, mas fora isso, não mostrou, por exemplo, uma chegada do Vettel e do Alonso, que o Alonso estava com pneus mais novos, tentou passar, e o Vettel reagiu 11 milésimos, o Vettel na frente. E o público adorou, porque lá é todo mundo Vettel, né? Mas você vê, para mim, primeiro isso é interessantíssimo, porque eu não sei, a chegada minha e do Schumacher na Indianápolis é menor ainda, se eu não me engano, era o 7. Mas, de qualquer forma, ninguém prestou atenção no quanto que... Quando começou a prova, pneu de chuva pesada, a melhor volta da prova, logo no começo, foi 1,44 alguma coisa do Leclerc. Depois todo mundo virando 47. É lógico que quando você botar pneu novo, de algum jeito, vai ser melhor. Então, você viu aqueles pneus que saíram do carro do próprio Alonso no pit stop e estavam slick o dianteiro. Porque, Regi, para o nosso pessoal entender, na chuva, o teu controle tem que ser muito maior aqui pela aceleração. Mas quando você vira para a curva, o carro sai muito de frente porque ele não tem aderência. Numa pista que tem muita 90 graus, vai para lá, vai para cá, vai para lá. De repente, aquela Dunlop Corner lá, que é aquela longa, vai só saindo de frente. Então, o uso do pneu dianteiro era excessivo. Então, lógico que com o Alonso fizeram o cálculo. Bom, ele vai cair para 10º. Se ele fizer a melhor volta ainda, vale a pena ele desafiar a teoria da natureza, mais ou menos, né? Porque ele pode ser que volte a lutar. E foi isso que aconteceu. O cara mandou muito bem naquela condição, só não fez a melhor volta que ficou com o chinês, porque ele estava em trânsito o tempo inteiro. Ele era tão mais rápido que... Então, é uma dó, né? Matheus e Cristiano, estamos juntos daqui a pouco no Instituto Família Barrichello. Vamos fazer um showzaço. Valeu! Estou sabendo, eu vi a chamada. Mas, olha, você falou tudo. O cara abriu 27 segundos em 28 voltas. É isso aí. Não, 27 segundos, vamos contar. Aí teve 5 de punição. Não, é do Pérez, é verdade. Já tem a punição do Leclerc, já está aplicada. Então, 27 segundos em 28 voltas de corrida. E com certeza, ele quando falou, vamos parar, vamos colocar pneu, porque ele queria fazer a volta mais rápida também, visando o campeonato. Então, todos estavam perdidos, Regi, porque a não ser que o rádio que foi passado pro Max, e eu duvido, tá? Max, você provavelmente será campeão, mas não comemore, porque não deve ter acontecido isso. Ninguém deve ter falado nada. Você ganhou a prova, deve ter valido metade dos pontos e a gente está mais próximo, estamos juntos, ótima coisa, aquelas coisas. Que esse rádio mesmo não passou para a gente, né?
Mas você vê como são as coisas. Ninguém estava muito preparado para essa teoria. Como eu falei, eu assisti tanto o inglês como o italiano e ali eles também não sabiam. Então, tem, né, o Helmut Marko. Obrigado por dizer isso, que não, Não, o mundo inteiro. mas é verdade. Eu gosto de assistir. Eu assisto com vocês, logicamente, e assisto highlights com os ingleses. Então, os 6, 7 minutos que eles fazem aquela programação, às vezes saem alguma coisa. Mas eu também vou ouvir o rádio da galera inteira para poder trazer aqui informação para aquele pessoal que está ali. Então, né, para nós aqui, para todo mundo. Então, com certeza, vale a pena a gente ter uma informação a mais. Mas o Verstappen não sabia nada, não. Certeza. Não, aliás, alguém aqui fala que tá na Espanha, assistiu lá, falou que os espanhóis também não sabiam. Mas o Verstappen, se lembra que lá na sala, antes do pódio, que o Pérez pergunta para ele, campeão ou não? Ele falou, não, campeão. Né? Ainda não, campeão. Aí alguém fala... Lá embaixo já tinham dado uma Não, festejada, né? Quando estava com o Herbert ficou. Não, mas isso é antes, né? Essa sala é antes, né? Então, eu acho que não. Eu acho que a sala é depois. E lá realmente acontece isso. Na sala acontece a pergunta, mas a sala é pré-pódio, né? Então. Não, pré-pódio, mas. Porque as entrevistas lá embaixo são primeiro, antes de tudo, né? Isso, então. E lá embaixo ele fez uma entrevista que ele não sabia, que daí ele foi, mas depois ele ficou em dúvida. Alguém deve ter dado uma coisinha no ouvido dele falando. No ouvido do Herbert, no ouvido do Johnny Herbert. Exato. Então, com certeza foi por aí. Esse que é a situação. E o legal é que está todo mundo falando, foi depois, foi antes. A audiência nunca é maravilhosa de madrugada, mas tinha bastante gente vendo, né, Regi? Muita gente. Nossa, muita gente, cara. Nós tivemos uma audiência bem legal, mas bem legal, legal demais. E para uma corrida que muita gente falava assim, meus amigos, me desculpe, quando é que vai ser o replay? Porque agora não deu mais. Porque o cara ficava esperando o tempo. Um desses foi o nosso irmão Zuzinha Covas, que ele ficou até umas 3 horas da manhã, 3h30. Ele falou, olha, pô, me conta quando vai ser o replay que eu vou nanar. Agora, mas não foi mal. Antes da gente falar exatamente dos pilotos, foi interessantíssimo a gente ver que a vitória foi do melhor carro da temporada de maior equilíbrio, porque os pneus estavam sendo usados bastante. Corrida de 38 minutos, você esperar que tenha que ter uma troca de pneus, é mais ou menos até loucura de pensar isso. Mas o que acontece? O asfalto de Suzuka tinha bastante água, não tinha pouco, mas aquilo não era suficiente para o nível de aderência que o pneu dava para o carro. Então, o cara entrava muito rápido e aquilo estava fazendo usar. E aí, a comprovação disso é quando o Alonso coloca um pneu novo no final, que vale mais a pena do que a perda de troca. Então, é um asfalto que ficou muito molhado, muito aquaplanado. Assim, você vê na curva 1, o Hamilton grudado no Ocon e de repente passava no riozinho ali. Sabe aquilo? Aquilo gente, vocês não têm noção o que é aquilo. Assim, realmente... você fica cego por um segundo assim que você não vê nada e a luz volta. E muitas vezes, no final da prova, se entrar água entre uma sobreviseira e outra, você vê ela descendo assim. Então, raramente você acaba uma prova de chuva que você fala, puxa vida, que tranquilo, estava vendo tudo. O próprio Verstappen deve ter acabado com... Assim, essas provas não são duras fisicamente, mas para a cabeça são mentalmente muito difíceis, porque você não vê nada, você tem situações... Você chegou a ver, eu não sei se o nosso público viu, você chegou a ver um acidente que teve de Fórmula 4 em Monza? Que na volta de safety car,
E o cara vem assim, ele tá vendo as luzes piscando. Mas alguém bateu no safety car e ele tá descendo a reta, mas assim, devagar. Ele pega de frente no outro. A sorte é que o bico entra por baixo e o carro faz assim, ó, salta. Porque senão teria sido assim, foi um impacto frontal. Mas a hora que ele viu, ele deve ter freado, ele entrou por baixo e fez assim. O carro passou por cima. Por quê? O cara tá de frente, o maior perigo de uma chuva, tanto é que eu falo para as crianças. Bateu, tenha certeza de que não tem nada mais e que alguém te deu uma informação que você pode descer do carro. Porque se você estiver se soltando do carro e pega uma pancada, meu, é aonde pode machucar. Então, assim, a pancada num carro que é bem equipado, hoje com ralo, com todas as situações, você vai bater, pode machucar. O próprio Mick Schumacher bateu num dos treinos de sexta-feira, se eu não me engano, e bateu forte. Você vê, o cara sai numa boa. Às vezes pode balançar, sai machucado e tal, mas o problema de um carro de corrida é o cara virar e o outro vir e acertar no meio, entendeu? Então, um cara desse que vai rodando, o Sainz, meu Deus do céu, se volta um pouquinho para a pista, o cara pega ele na roda dianteira ali. Então, machuca mesmo, entendeu? Nossa, aquela foi impressionante, né? Foi impressionante aquela do Sainz. Cara, você assistindo hoje, eu assistindo hoje, assim, eu freava junto com ele, sabe? Eu sabendo que ali não era nem freio que estava segurando mais o carro, né? Pois é. Quando bate Olha daqui, aqui, ó, é duro. cada um resolveu sua madrugada de um jeito. A Débora Longin, que está sempre com a gente aqui, disse que foi muita amarula com café. Ô, louco! Aí fica guardada. Aí depois acabou a corrida e não dormiu, né? Depois não dorme. Porrada em T, Frank, é isso aí. Falando bem frio, porrada em T a gente já teve, já perdeu amigos aqui no Brasil, já perdemos pilotos em outros países e essa é aquilo que a gente reza para que não exista mais, sabe? Que a pancada exista, que o cara bata, escorregue pela parede sem ficar voltando para a pista. Essa é a maior... às vezes o cara no Canadá tinha uma curvinha bem de leve, mas feita pé embaixo atrás do box. E ali queriam colocar pneu. Um dia colocaram, o Pani entrou e o pneu mordeu, ele quebrou o cockpit inteiro, mordido, e ainda vinha gente passando. Numa situação dessa, você tem que ter um princípio de oval mesmo, que é bater e escorrer. Aí você fala, puxa vida, mas a parede é dura. Hoje tem a parede, né, com o soft wall que te permite bater, que ajuda. Mas a teoria da Fórmula Indy também é interessante, porque ela faz você bater e correr, que é dissipar a pancada. Teve uma batida em T em Goiânia, né? Ontem ou antes de ontem, né? Na Porsche, né? O pessoal está falando aqui. Eu não vi a imagem, mas, enfim, graças a Deus está tudo em ordem. O Vinha 10 está dizendo, fiquei até o final, fui dormir com o dia nascendo. Amigo, eu saí da TV com o dia nascendo, vim para casa, tomei um café da manhã, dormi das 7h15 às 10, voltei para a TV, para o show do esporte, eu e o Jafone. Caramba, velho, a gente tava no sonado, assim. E mais, só depois disso é que eu fui ainda escrever o Jornal da Band, aí que eu vim para casa dormir, sei lá, 4, 5 horas da tarde. Ô, Regi, antes ainda da gente falar dos pilotos, as punições que foram faladas que possivelmente aconteceriam pós-corrida também para a Red Bull, a que ponto ficaram? Do teste de gasto? Não. Teve alguma punição na corrida do Japão em relação a pit stop, em relação a alguma coisa? Você ouviu falar disso ou não? Não rolou nada oficialmente. Tá. Não rolou nada. A única punição que até alguém pergunta aqui do Leclerc se é justa, claro que é. O cara furou a chicane e acabou, né? Mas não. E tem a punição dos custos do teto de gastos, a gente fala depois aí, que é meio complicado. Você viu que o Leclerc
ele fala, acabou, acabou. Ele também não sabia que era a última volta. Ele passou direto por falta de informação também que era a última volta. Isso aí assim, lembra que eu falei? O Mau Mau não avisou o Fefo que era a última volta. Mas isso aí é um menino, assim, completamente focado que você não quer desfocar. Para um cara desse que já tem experiência, que tem tudo, a não ser que você tenha problema no rádio. Mas se não, tem que avisar, porque o cara não ia botar por dentro ali. De qualquer forma, quando ele volta para a pista, ele volta de uma forma que você vê que ele volta olhando pro espelho para ver onde está. E aí, quando viu que o cara estava para fora, ele foi meio para fora. Então, ó, o Eduardo está falando que ele sentiu a pressão, mas a pressão ele já estava sentindo há quase 7, 8 voltas que o cara estava mais rápido que ele, né? Por isso que mostra mais uma vez que o Red Bull foi o carro da temporada em termos de equilíbrio. Muitas vezes a Ferrari foi mais rápida, mas não mantém o equilíbrio durante um período inteiro. E por isso começa a ir para trás, para trás. Até numa corrida dessa que não teve safety car, que não teve troca de pneu para eles, então você vê que a Red Bull foi mais eficiente. Ah, então, olha aqui, ó. Poxa, eu tô confuso mesmo com o negócio da salinha. Porque, claro, ela é depois da entrevista, porque a entrevista é feita em seguida da corrida. Então já houve comemoração, houve tudo. Como é que por que que o Pérez fez a pergunta lá? Eu não estou entendendo. Alguma coisa não está batendo É. ali. Que E o Pérez eles estão se enxugando ainda e o Pérez pergunta, ele falou não terminou. não, aí foi anunciado pelo Herbert que ele tinha sido campeão e ele falou, que bom, então não era da forma como eu queria, mas foi aqui na frente do povo, da Honda, para nós é super interessante, muito obrigado, blá, blá, blá. Aí ele sai correndo, abraça a Kelly, abraça o povo todo, tal. Ali ele já sabia. Depois ele sobe e aí tem uma questão de novo, né? Daí é aquela situação que ele não sabe. Ah, tem uma outra questão depois que ele sobe. Caramba. Porque eu fiquei confuso aqui agora. O pré-pódio tem uma salinha ali que ele fica, porque eles se pesaram lá embaixo. Aí É. subiram para o pódio e aí tem essa imagem que pode ser que seja uma imagem também, assim, vocês até brincaram que o próprio Verstappen chegou muito antes, né? No coisa, ficou esperando todo mundo, então. É. Mas, enfim. Não, e aconteceu, de fato, tem uma hora que chama a atenção dele. Aqui o Extremos está dizendo que tocou o telefone lá na salinha e foi o telefone que deu a confirmação do campeonato. Eu me lembro que alguma coisa assim chamou. Depois ele foi para uma cadeira que era numa salinha do lado, né? A cadeira do campeão. Bem coisa de japonês, assim, né? Esse é pré-pódio, né? Isso já é É. ele ter sido avisado. Então, Já, pré-pódio. então é esquisito. Mas de qualquer forma, não tem muito que mudar. Eu vi vocês. Vamos falar um pouquinho dos pilotos. Eu vi vocês falando, dando voto pro Russell, que fez um corridaço. E vou te falar, o Hamilton não dá para ensinar o cara a andar em nenhuma condição. Mas ele ficava tentando por dentro, por dentro, por dentro. E por dentro ele não tinha tração. E aí a gente já sabe que ele não tem velocidade na reta. E aí ele não conseguia. O Russell só conseguia porque ele passava todo mundo por fora. Entendeu? Essa é uma pista que quando está muito molhada, que você tem que tentar as linhas diferentes. Tem pistas que não. Mas com certeza ele ficava colocando por dentro para ver se estava ficando mais seco, mais seco. Mas como eu falei, os pneus estavam ficando usados. Então, se chove tudo de novo ali, Regi, era pancadaria para todo lugar, porque já não tinha mais o riozinho dos pneus. Ranhura, né? Então, a ranhura. Então, com certeza, o Hamilton deixou a desejar um pouquinho nas tentativas de ultrapassagem. Porque ele tentando por dentro, entra sim o problema que é seguir os carros da frente. Entra o problema de ar, da compensação, da turbulência, por mais que seja na chuva, né, com certeza entra também.
Então, deixou a desejar. Eu acho que o Verstappen foi impecável em tomar o risco logo de largada. E assim, para mim, as primeiras duas curvas foi de cair da cadeira e ficar acordado pelo menos uma meia hora ali, porque o cara ganhou a prova naquela manobra. É verdade. A Thalita e o Thiago Dias, eu só agradeço isso. Eu disse assim: fique em paz, Regi, que a Fórmula 1 na Band está muito top. É uma delícia assistir a vocês. Não, claro que eu estou tranquilo, ainda mais sabendo que é o mundo inteiro que entrou na mesma nossa e plenamente justificável. Mas vocês não sabem, eu não aceito terminar uma transmissão, como aconteceu várias vezes, seja principalmente na Globo, nos 40 anos, assim, incompleta, sabe? Da gente ter errado, da gente ter falhado numa informação. Cara, aquilo assim, eu ia para casa e eram 2, 3 dias para você conseguir dormir. Eu não aceito isso, sabe? Eu me cobro muito. E aí, mas enfim, nessa aí eu acho que não. Nessa aí deixa para lá que todo Essa mundo estava na mesma. é porque você não. Você ia ligar para os nossos amigos alemães, os caras que sabem um pouco mais, eles também estavam perdidos, Regi. Então não dava muito para saber o que era o que não era, né? Então não tem. Essa aí a gente É, tá tá tranquilo, desculpado. tá, tá desculpadaço. Tanta informação boa que saiu desse ano, de coisas que a gente não sabia, de coisas que vocês deram com propriedade, sem querer dar furo, saber daquilo que acontecia. Então, foi sensacional. Regi, o Leclerc fez uma boa corrida, andando muito forte no começo da prova, mesmo tendo o problema da visibilidade, porque a visibilidade é terrível, principalmente naquelas condições. O Pérez fez uma corrida que largou, passou o Sainz e teve a sua corrida depois mais marcada para o final do que para o começo, né? Vamos falar um pouquinho para trás. Fala do Latifi, que vocês sempre falam mal. O cara fez uma corrida boa, tem Torcendo para ele fazer os pontinhos dele, e fez. tem o seu mérito, sim, até porque nas provas anteriores que ele andou um pouco melhor foi na chuva, então ele tem, com certeza, bem como o Stroll, anda melhor na chuva do que no seco, mas isso não faz dele ganhar a posição de honra para ficar na Williams, até porque tá decidido. Mas ele mereceu os pontos, que bom, porque fazer pontos em Suzuka numa prova que é super, ultra difícil, por todas as situações, ele valeu. A largada, alguém perguntou da largada do Stroll, foi sensacional. E vou te falar, amigo, é assim, você fica naquela, passei uma fila, passei a segunda fila, continuo ganhando, aposta tudo no 11 na roleta, continuo, vou mais uma no 11, dá tudo de novo, você pega tudo e vai embora, você vai mais uma para ver se vai. Esse é uma roleta. E assim, você não sabe, ele soube parar na hora certa ali, porque você viu o próprio Vettel. Quem que viu isso de cara, sem ninguém ter falado? O Alonso me bateu, o Alonso me bateu. Quando você vê a pista tá indo assim, ele virando, porque não vê nada. Isso é um instinto humano de proteção. Opa, vou bater na frente, eu tenho que virar, não estou vendo nada. Ali mostra claramente que ele não via nada. Ele bateu no lado e a sorte, porque ali eles estavam entre os 6 primeiros. A sorte é que o Alonso não rodou, porque se roda, vinha todo mundo, bum, bum, bum. Esse que é a charada do negócio. Então, graças a Deus, ele rodou e ele se beneficiou disso. Você vê, a gente não pode jogar a toalha nunca se o carro está bem, se a gente crê, porque assim que largou, ele foi o primeiro, bem como o próprio Latifi, foi o primeiro a trocar o pneu. E aí foi o comandante da situação. Eles ganharam em cima disso, porque o pneu chegava a ser mais de 4 segundos mais rápido, né? O pneu intermediário. Que nas 2 primeiras voltas, não. Mas logo em seguida, os caras viram que era uma diferença grande. É isso Ô, aí. Rubinho, a gente torceu, aliás, o ano inteiro para o Latifi marcar esse tal desse pontinho dele,
porque é uma coisa rara. Os 20 pilotos do grid marcaram pontos agora. Todos têm pontuação, né? Só faltava ele. E já estava... Era uma situação, digamos, precária para a própria Williams, né? O álbum sempre muito bem, mas marcando aqueles pontos que fica na pista, não troca pneu, aquela coisa toda. E agora, pelo menos, o Latifi marca o ponto, é de louvor, é para o cara comemorar, entendeu? A gente viveu numa época que só os 6 primeiros marcavam pontos, chegar em sétimo era uma dor, né, Regi? Bem como hoje, você chega em 11º, você também não marca, mas sétimo era mais difícil do que aquele 10º lá. Tem que aguentar isso, uma posiçãozinha que às vezes era questão de décimos, né? E você ficar sem ponto, né? Quantos pilotos? Um dia eu abro para vocês aqui um negócio, uma estatística que eu tenho, de quantos pilotos na Fórmula 1, mais de 1000 pilotos que correram na Fórmula 1 e não marcaram pontos. É mais de 1000. Ou é quase 1000. E eu me lembro do Chico Serra, quando ele marcou um pontinho em Zolder, na Bélgica. Aliás, foi até naquela corrida que o Villeneuve morreu no sábado, né? No treino de sábado, o Gilles Villeneuve. E o Chico marcou um pontinho, naquela que só 6 marcavam e ele marcou um ponto. Pô, ele tinha um maior orgulho disso. Então, para você ver, essas são condições que a gente não analisava na época. Carro ruim, o cara chegou em sétimo. Hoje, sétimo marca os seus pontinhos, faz aquela coisa. É difícil, né? Aquela época que o Serra andava, o próprio Boesel, né? Então andava com carros que não eram, que o Ingo andou, que, né, os carros não eram bons. E para marcar ponto era, era difícil, muito difícil. Então, agora os pontos abriram um pouco mais. Vale a pena, sim, falar do Latifi, mas isso é quase que... não sei, não dá para enaltecer demais. Já fez muita coisa, já está lá mais tempo do que merecia. Deixa os nego bom vir para aquele carro lá. Aliás, eu estou falando do que a gente torceu para ele fazer um pontinho. Na verdade, ele fez 2, né? Fez 2, Mais do que a torcida. Terminou com 2. Rubinho, o negócio do teto de gastos. O que você acha que vai rolar? Pelo seguinte, acabou. Gastou a mais, 5%, menos de 5% a mais. Ou seja, é considerado uma punição menor. A Aston Martin, por exemplo, recebeu só uma reprimenda, deve pagar uma grana, porque, na verdade, foi só na forma de informar os custos e ela não gastou a mais. A Red Bull gastou. Então, existem punições possíveis. Grana, que deve sair. E deve ser perda de pontos no campeonato de construtores, que aí, evidentemente, não afeta mas o campeonato de pilotos. É grana também, porque aí o cara cai de primeiro para segundo ou terceiro e é grana também. Então, estamos falando novamente de grana e status. Né? Então, o primeiro é grana e o segundo é grana e status. É verdade, é verdade. Eles estão mais preocupados com a grana do que o status. Mas se chegar, eu não sei, porque a gente não sabe quantos pontos. A decisão da punição ainda só sabe que vai ser punido, mas quanto não informaram ainda. Mas se é suficiente para ela perder o segundo lugar de construtores, isso eu preciso até ver. O terceiro era a Ferrari, não era? Era a Ferrari o ano passado? Não me lembro. É tão importante, a gente tem que pegar os nossos universitários aqui, alguém vai escrever daqui a pouco, mas é tão distante, né, Rigi, que aquilo que aconteceu, a gente marca algumas coisas, mas parece distante, não dá para saber. Mas eu devia ter pego antes de começar a live, porque eu tenho tudo anotado aí. Mas é isso, Regi. Eu acho que a punição pós, você não consegue, a não ser que seja entre pilotos e que há uma comprovação de que houve maldade, ou houve disso, ou houve daquilo. Os advogados de equipe de Fórmula 1 são de um nível
muito alto para poder comprovar isso, para poder comprovar aquilo. Então, o pênalti deve ser só financeiro. Eu não acredito que a gente vai falar em perda de título ou qualquer situação dessa forma. Não, de título não, claro. É que durante a semana muita gente estava falando disso. Perda de título, será que vai perder? Muita gente acaba entrando na corrente de falar algumas coisas. Então é para deixar claro, não vai acontecer isso. Vai acontecer a punição ou só financeira ou financeira pela perda de pontos no construtores, que perde aí sim uma quantidade grande de dinheiro. De grana. De dinheiro. E a Ferrari, aqui o Alan falou que foi a Ferrari mesmo. Que era a terceira colocada. Mas também, claro que depende de ser segundo ou terceiro, a diferença é maior, mas só o fato, você falou muito bem, porque, vamos lá, vou chutar assim, a Red Bull foi segunda colocada com 330 pontos. Se ela, mesmo que ela tenha sido segunda, mas não com 330, mas com 270, perdeu dinheiro. É isso aí, perde, vai perder com certeza. Ô, Regi, antes que eu me esqueça, gente, amanhã eu vou fazer uma live às 3 da tarde, lá da Cid Pinturas, que a gente vai tá começando a mostrar. Primeiro vai mostrar um pouco de tudo que tem lá, mas serão 111 capacetes, no qual eu vou pegar qual que ele que é esse aqui, para a gente, basicamente, esse que é o que você tem, Regi. Esse aqui é o capacete que eu venci em Hockenheim em 2000, aquela prova que eu amo falar dela. E esse capacete serão reproduzidos 111 réplicas pela Cid Pinturas, pelo Alan, por todo o seu staff, para a gente doar para o Instituto Barrichello, família Barrichello. Então, amanhã, às 3 horas da tarde, eu conto com vocês. A gente fala bastante disso aí. Boa. É isso aí. Então, vamos lá. O que mais? Você está com as perguntas aí, porque o meu travou tudo, não está passando mais. Não, o pessoal tá... O Kairos falou que o meu cachorro sabe fazer a sambadinha. Velho, irmão, se o teu cachorro sabe fazer a sambadinha, isso aí viraliza. Pode mandar. Pode mandar que o Regi travou, por isso que parou as perguntas. Você deu uma travadinha aí, Regi. Agora voltou. Não, mas não foi por isso, não. Já está travado faz tempo. Isso acontece sempre aqui no meu. Acho que quem está aqui na parte de baixo acontece sempre. Às vezes, se você passa o dedo para cima, ele volta. Fiz. Não, tá parado, ó. Tô fazendo, tá parado. Vamos lá. O pessoal está perguntando se o vácuo funciona na chuva. Funciona, até porque todo o arrasto da água também é dissipado pelo carro da frente que passa, abre a água e ele está atrás. Só que na cara dele vem o spray, que ontem, aliás, foi bem falado, que o Felipe falou que a forma como está, né, que tem o golfinho e como eles estão tentando dissipar para não danar o cara atrás de seguir, na chuva é pior, porque vai direto na cara do cidadão. Então, isso aí eles vão ter que revisar bastante. Ele falou, eu aplaudi quando ele falou, é verdade. Bom, só lembrando vocês... fala. Quem são que continuam na luta pelo vice-campeonato? Fora o Pérez e o Leclerc, o Sainz ainda tem condições? Eu acho que o Sainz caiu fora agora. Espera aí que eu tenho aqui. Aliás, quantas provas faltam, Regi? 4. Olha, ajudem a fazer a conta aí. Leclerc, o Verstappen 366, tá? O Pérez 253. 253 e o Leclerc 252. É um pontinho aqui. O Russell... Você falou 256, não. 253, 252, é isso? Isso, 253, 252. Um pontinho. O Russell tem 207.
matematicamente tá, mas é muito difícil. E o Tá. Sainz 202, tá também, vai, tá também. Mas, pô, ele tem que marcar os 100 pontos das 4 corridas, mas 4 melhores voltas são 104, e ninguém fazer, e os da frente não fazerem mais nada, fazerem poucos pontos. Dessas Então, quatro, uma é sprint ou 4 mais a sprint? não tem nenhuma sprint. Não, tem o Ah, Brasil só sprint. Só o é, Brasil. tá. Por isso que cada uma aí tem limite de 26 e do Brasil de 34, que você pode ganhar sprint O e ganhar Brasil outra também. e Abu Dhabi escreveram aqui. A Juliana Não, escreveu. Abu Dhabi não. Abu Dhabi não. O quê? Só o Brasil, só o Brasil. Não, sprint, mas tem a corrida de Abu Dhabi. Sim, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Tá? Tá, beleza. Essa semana agora nós não temos, pula essa semana, depois tem Estados Unidos e México semana a semana, aí pula uma, aí tem o Brasil. Tá. Olha, quem que ganha? Quem, assim, para falar bem a verdade, eu diria que muita gente falou, né, o Leclerc, pô, será que ele tem chance de ser campeão? Seria muito bom pela Ferrari, aquela coisa toda. De repente desandou, né? E desandou a perder pontos e o Verstappen cada hora mais e mais e mais. Então, seria merecedor, assim, eu acho que ele seria merecedor de ter o vice-campeonato. E se bem que o Pérez vem numa pegada muito forte, e com certeza vão dar uma trabalhada a mais para ele. Vale a pena a gente ficar de olho e ver como é que vai ser, né? Interlagos. Eles vão dar uma trabalhada a mais para ele, simplesmente pelo fato da Red Bull tá faltando pouco para ela garantir o título de construtores, e ele chegando, não só o Verstappen, mas ele também já vão colaborar. Agora eu te pergunto o seguinte: você acha que chega a ponto de, se necessário, eles inverterem uma posição de pista com o Verstappen, por exemplo? Você acha que o Verstappen aceita isso? Difícil, né? Eu acho que eles perderiam muito ponto perante o mundo se fizessem isso, mas não dá para colocar a mão no fogo por isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Para mim, o que eu vou ficar mais atento é em relação à velocidade do Pérez nas classificações. Ele tem, mas de vez em quando some. Nós temos 4 provas para ver essas 4, sendo que uma é a casa dele, que com certeza ele vai querer acelerar mais que tudo, mas assim, os pilotos, o Verstappen vai acelerar de tudo numa classificação para mostrar que não mudou nada, depois se tiver que deixar passar, e aí é outra coisa. Então, eu vou estar muito interessado em ver as classificações para ver como é que serão. Bom, bem lembrado, bem lembrado. Então é isso. De qualquer forma, uma vitória do Pérez no México seria bacana, né? Seria legal. Seria muito legal. Ganhar, já deixei bem claro que entre ganhar, se eu tivesse a escolha só entre ser campeão do mundo ou ganhar Interlagos, eu teria escolhido ganhar Interlagos na frente do meu público. Como diz o Serginho, você tá louco! Mas você já falou isso algumas vezes e eu aceito que é isso mesmo. Uma informação assim, voltas na liderança durante o ano, o Verstappen 458 voltas, o Leclerc 309, tá? O Pérez 143, o Sainz 72, o Russell 28, Hamilton 27, e ontem o Alonso liderou uma voltinha, então ele tem uma. O Mick Schumacher, com aquela passada na frente, não é considerado uma volta na liderança? Não, porque não foi uma volta, não. Exatamente, oficialmente não. Mas olha, eu vou te falar, eu tenho muita, assim, o piloto tem que intervir muito com algumas informações que a equipe dá. Mas se você tem a informação de treino, porque sexta-feira choveu, sábado não choveu. Se você tem a informação no treino que todo e qualquer momento que você coloca o pneu intermediário e que aquilo te dá uma vantagem, mesmo ficando mais perigoso de 1 a 2 segundos, e se
se não tiver mais água de 4 segundos, é muito. Não, o que você vai ficar fazendo com um pneu de chuva? Ah, vou esperar chover. Teria que esperar muito mais água aonde entra a bandeira vermelha. Porque a quantidade de água era enorme na pista. Não é que os caras simplesmente ficam. A qualidade do asfalto era muito forte para aderência, mas não muito para drenagem. Porque é uma pista que tem muita ondulação, muitas situações, entendeu? Então, cara, não tinha muito o que ficar fazendo ali com aquele pneu. Então, você viu, o cara caiu de primeiro para último, né? Quando ele parou. Então, vai falar para mim que estava esperando chover o mundo. Se chovesse mais e a pista ficasse tão mais molhada, você simplesmente tinha que dar a bandeira vermelha, porque a prova, eles estavam esperando sim por um safety car, mas, entendeu? Para mim foi dar um tiro no pé. Então, não tinha jeito. Você acha que a Haas, de fato, não renova com o Schumacher? Não, E aí não ele faz não tem muito, lugar, então. não tem, né? Não sei, eu não sei, Não, não só sei tem até o que ponto. Williams, É, só, porque ele teria. Ele estava sendo cogitado na Alpine, mas aí fecharam o Gasly, então só tem o é, Williams. Mas a não coloca. Williams, o candidato mais forte é o Sargent, que é americano, mas o Sargent acho que não tem superlicença, deve fechar o campeonato com superlicença agora. Na Tá. Fórmula 2 ele deve completar. O Regi não coloca muito açúcar nesse cafezinho, hein? Eu não ponho, Um- eu não ponho. o, de qualquer forma, Hum. essa coisa da cadeira, quando você vê, onde tem fumaça tem fogo. A gente sabia desde o começo que o Gasly estava falando com a Alpine, mas você não tem aquela coisa assim, né? E a informação é de que o Mick não tem assinado para o próximo ano. Então, ele já não é mais piloto Ferrari, né? Então, também, Não, não sei, fica a desejar alguma situação aí. como ele que não tem a força da Ferrari para enfiar ele em algum lugar, né? Enfim, Então, uma pena, mas honestamente assim não fez o suficiente para ficar, né? já Poderia tá ficar, dois que ou muita três? dois, né? Dois, né? Dois, né? Esse era o Dois, segundo. né? Acho que é dois. Acho que é dois. Acho que é dois. Peraí, deixa eu ver quantas corridas ele disputou. A gente já sabe. Mick Schumacher, 39 corridas. Então já está dois. É isso aí. Rubinho travou agora. Está voltando. Tá voltando. Travou, mas está voltando. Travadinha. O café deve ter caído na internet. Não, foi você que travou, não fui eu, não. Aí, tá travado. Tá Eu travado. tô travado? Não tô nada, tô nada. Não, Quem, às vezes quem tá o que travado? aparece para mim é você, Rubinho. É. Olha lá. Poxa vida. Eu achando que eu tava matando a pau aqui. É... Bom, é isso. Bom, Dudu então, corre domingo, né? Dudu corre domingo em Barcelona. E depois ele corre na semana seguinte em Mugello. O, eu posso declarar aqui que o irmão está indo com ele para acompanhar Ah, as corridas do Dudu. E o seu é. Dudu é Eu, quem vai acompanhar os primeiros treinos do seu Fernando de Fórmula 4 na Europa. Me dá putz. uma travada na garganta de não estar lá, Regi, mas a vida é desse jeito. Ela vai. Os moleques vão ter que voar, né? E assim, Claro, claro, velho. é um, é um orgulho muito grande, muito, muito grande. Inclusive, assim, falando com a Silvana disso, que orgulho de poder ver
um ajudando o outro, né? De poder, pô, vai lá, ajuda teu irmão na corrida, depois o outro vai te ajudar no treino. Se respeitem, a gente não quer. É difícil isso, então que bom que eles vão poder estar lá se ajudando. É claro que para você é duro, mas de uma certa forma, como você gosta de dizer, é bom. É bom. Eles vão tocando a vida, cara, né? É isso aí. Não tem muito jeito. Eu tenho corrida no domingo. Se eu pegasse o voo daqui, chegaria lá segunda no final do dia, já teria acabado. Então, eles vão. Essa é a lei da natureza. Uhum. Dói, dói, mas a gente deixa correr. Acho importante, acho muito importante eles saberem lidar. Então, eu conto com a torcida de vocês para que eles possam estar indo na bênção de Deus, né? Porque a gente só torce daqui. O pai que conhece muita coisa, meu amigo, chora mais ainda de dentro, que assim, porque, rapaz do céu, tem coisa que você fala assim, ó, é só isso, é só aquilo, mas o conhecimento faz você ter muito mais, né? Eu fico louco com dos filhos, então vou deixar eles voarem, sim, meus. Então, falando um pouco de você na pista, você está com boa chance do campeonato ainda, hein? Com certeza. Forte. E graças a Deus, lutando, vamos para uma pista. E numa pista que você gosta muito, né? Gosto muito. Gosto muito de Goiânia, gosto muito de São Paulo. Então, vamos lá. É o mais importante da coisa toda é lutar. É estar lutando, acelerar. Você vê que naquela última prova de Santa Cruz, deu aquela coisinha na classificação, onde o Digo sem querer entrou, bateu, aquela coisa. Você tem que estar bem para quando o carro está bem. Então, levantamos o domingo de manhã esperançosos de que o carro estaria demais e esteve. Então, é isso aí. Vamos com tudo. Só lembrando, para quem não pode não ter visto, segundo lugar numa bateria, numa corrida e primeiro na outra. Deu, logicamente, com muita sorte ali no negócio do pit stop, que está sendo tratado, está sendo falado. CBA está fazendo, sabe dos defeitos que a gente precisa melhorar. Goiânia e São Paulo, graças a Deus, são áreas grandes de pit stop, mas nem por isso a gente tem que fechar o olho para isso. Então, vamos com tudo. Pelo menos não é apertado como era Santa Cruz, mas o pit stop é sempre um momento assim, de muita atenção, né? Tudo bem, pessoal? Eu não consigo ver pergunta de vocês. Tem alguém perguntando alguma coisa, Rubinho? Não. Lincoln, cadê o troféu? Qual troféu que você quer ver, irmão? Eu pego aqui para você. Do resto, acho que a gente falou um pouco de tudo. O De Vries está assinado, sim, para correr na AlphaTauri, do lado do Tsunoda. Então, você vê alguém que já foi campeão, tanto que o nome já foi cogitado na Fórmula 1, teve que ter uma chance e foi lá e cravou a chance. Então, é um cara que pode ficar. Você sabe o que eu... Você tocou no assunto de Vries na corrida, eu ia falar, perdi o time lá, tem uma hora que não dava para entrar para falar nisso, tal, mas eu falo agora. Olha, o De Vries é tão bom, mas tão bom, que esse ano que ele vai fazer na AlphaTauri, eu acho que o Sérgio Pérez vai ficar preocupado. Tá? Pode ficar, pode ser. Esse menino realmente é muito bom. Ele tem já um bom retrospecto, assim, digamos. Ele manda bem demais. Então, chegou... Reconheço que o Sérgio Pérez é um caso diferenciado lá, porque ele não veio da escolinha da Red Bull, lembra que ele foi contratado para ser um cara à altura do Verstappen. É um cara bom, a gente gosta dele, mas tem andado bem, já 4 vitórias, 3 na Red Bull. Deve ganhar mais uma esse ano, tomara até, mas porque ele merece.
Mas pelo vice-campeonato, não tenho torcida nenhuma pelo vice. Estão perguntando do Drugo e do Pietro. O Pietro, a gente não tem tanto nome dele relacionado hoje em dia com as situações que ocorreram, infelizmente, porque a gente vê que toda hora que ele tem que sentar num carro, a gente vê que ele está rápido. Quando ele largou nos Cafundó, lá em Spa, chegou em segundo. Carros que ele nem conhece e está andando forte. Então, ele poderia sim estar fazendo numa prova como ontem, por exemplo, está mandando muito, muito bem. O Drugo a gente já sabe, ele está assinado como piloto de teste na Aston Martin, com algumas chances, se eu não me engano, são 2 testes que ele fará durante o ano de 2023. Então, isso é o que a gente tem para agora, e torcer. Tem que torcer bastante. Tá bom. O Drogovic faz o treino livre 1 em Abu Dhabi. Desse ano já. Desse ano. E ele vai andar agora em Silverstone, tem uma data marcada aí para ele fazer aqueles 300 quilômetros, né, só para que ele é pro forma, só porque ele já é campeão da Fórmula 2 e não precisa nem ser campeão, os 4 primeiros ganham 40 pontos, que é a pontuação da superlicença, mas ele não tem, eu acredito, eu interpreto dessa forma, ele não tem o diploma de campeão, né? Não terminou o campeonato, então ele não está nos livros da FIA como campeão de Fórmula 2. Enfim, é questão de tempo. É isso. Não dá nem para falar, porque possivelmente Silverstone nessa época do ano está molhado, então não tem muito o que fazer. É por aí, não vai ter condição, mas vai que dá um dia seco lá. A gente torce muito para o Brasil tá com o nome lá em cima, então vamos estar esperançoso por esse primeiro dia de testes lá em Abu Dhabi, que com certeza o Drugo está se preparando muito bem para isso. A Fórmula 2 acaba lá também ou acaba antes, Regina? Acaba lá. Então ele anda lá, ele anda de Fórmula 2 e Fórmula 1 no fim de semana, e depois na segunda e terça, ou terça e quarta, ele anda de Fórmula 1 também, que aí é aquele teste normal lá, né? Que bom. Tá bom? Tá ótimo. Então, um abraço para todos vocês. Obrigado. É sempre um prazer poder estar falando, e temos ainda mais 4 provas para estarmos juntos e depois bolarmos alguma coisa a mais, né, Regi? Tem sempre belas situações para falar. Sim, depois a gente faz um resumão aí da temporada, né? E, tem muito, imagine, depois de Abu Dhabi, a gente vai ter, inclusive, para falar sobre o que o Drogovic, o Pietro fizerem nos testes, né? Então é isso, pessoal. Desculpe Então, mais uma vez, a live às 3 da tarde, junto com a Cid Pinturas, Alan Mosca. Ele pediu para eu levar o Skip. Vou levar o Skip, meu. Vai quebrar, vai comer uns capacetes aí, tá? Ô, Alan, prepara que amanhã eu vou levar, hein? O capacete do Emerson, que é o que eu já pedi para você, um do Piquet e um do Senna, que você falou que você fez para a ocasião de Donington, né? Então, esses são os 3 capacetes que vão vir para essas belezas aqui, tá bom? Fechado? E vamos assistir tudo isso. Lembrando a vocês, gente, Instagram meu é @regileme, tá? Então vamos embora, vamos nessa. Desculpe aí eu ter respondido pouco, porque tá travado mesmo. A última pergunta que eu vi foi aquela o último comentário foi aquela da Marula com café da Débora Long. E ainda vem falar que é a minha internet. Não, cara, então, mas sabe o que é? Não é, pode ser a minha e eu tecnologicamente esteja falhando. É que a minha, isso aqui para sempre, todas as vezes. Todas as vezes de rodar. Mas você, 3 ou 4 vezes ficou a rodinha aí te procurando sua cara aí. E eu estava aqui falando. Tá bom? Tá bom. Valeu. Tchau. Tamo junto. Tchau. Tamo junto. Tchau.